Senhor Jesus, nós estamos aqui para aprender de Ti, Senhor. Nós queremos ter um coração ensinável, Senhor. Deus, que realmente, Deus, nessa noite a gente possa oferecer a Ti, Senhor, agora, Deus, a nossa concentração, Senhor, nossos pensamentos, Deus, tira de nós toda ansiedade, toda angústia, toda distração, Senhor. Deus, nós precisamos de Ti nesse momento, Senhor. Sem Tu, Senhor, nós não temos sentido, esse momento não tem sentido, Senhor. A Tua igreja precisa de Ti, Pai. E nós pedimos, Senhor, que Tu abençoe esse culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, vocês estão achando que vocês podem sentar? Eu vou começar, então, perguntando para vocês se vocês sabem o que nós vamos estudar hoje à noite. Vocês acham que sabem? Sabem? Quem acha que sabe? Sobre o quê? Pais e filhos? Jesus? Então, pois é, eu vou precisar de toda a igreja agora, assim, para poder desenvolver a pregação, tá? E vocês, então, eu vou pedir para aquelas pessoas que estão sentadas lá, vir para o meio aqui. Nós estamos aqui separados em 3 colunas, né? Então, eu quero dizer que hoje à noite todos vocês são detetives, tá bom? E vocês vão nos ajudar agora, assim, só os jovens, aqueles que se sentem jovens, tá? Vocês vão nos ajudar agora a entender sobre o que nós vamos aprender, o que nós vamos estudar essa noite. Então, eu quero pedir para o João vir até aqui na frente, o Marlon e a Bianca. Eu escolhi eles de detetive, né? Vocês estão bem representados, não estão? Então, agora, assim, é o seguinte... eles são os líderes de vocês, os detetives, tá, João? Tá? Aqui tá a tarefa desse grupo aqui, tá bom? Vocês, então, agora vão se juntar ao máximo que podem e vão tentar desvendar o mistério que está aqui, tá? Para a gente entender sobre o que vai ser a pregação hoje à noite. João pode ir, muito bem, João. Vai ali no teu grupo e lê o que tem ali. Esse aqui, deixa eu ver, eu estou sem óculos, me ajuda? Uhum, vê ali para mim de quem é aquele ali que eu estou sem óculos. Uhum. Esse é da Bianca. Bianca, pega o teu material, vai para o teu grupo. E esse aqui é do Marlon. Quando tocar a sineta, vocês têm que voltar. Vocês têm de 3 a 5 minutos só para essa atividade, tá? O tempo está passando. Alguém já conseguiu? Grupo número 1 já conseguiu? Muito bem! Pode vir para cá, o detetive número 1.
Grupo número 2, terminando o tempo. Contagem regressiva. E esse versículo aqui encaixa aqui, certo? Ali, ó, tá certo? Aqui, ó. Aqui. Pessoal, se dá para ler a mensagem, já tá bom. Deu. Grupo número 3 já está pronto. Agora o número 2. Deu? Bate. Então, vou chamar todos os 3 detetives. Vocês passaram dos 5 minutos. Podem sentar agora, irmãos. Obrigado. Então, agora vamos ver. Vamos ver se vocês conseguiram resolver o enigma. Se vocês são bons detetives, tá? Então, o grupo número 1 pode ler. A nossa é... Ô, Ruth, tem que ler do papel? Bom, na nossa estava escrito assim: com esses elementos do enigma, forme uma frase que expresse o assunto que o grupo acha que será o tema do culto de hoje. Escreva o tema e o detetive terá que falar no microfone. Bom, o nosso era um martelo, que eu achei que ia ficar com o Marlon, ele é mais bruto. R$5 e uma Bíblia de criança. Então, a gente formou a seguinte frase: o valor de pregar a palavra às crianças. O nosso primeiro desafio era encontrar alguém que tinha o pulso verde, que era o doutor, a dica, né, era o Gracildo, né, você fez de salame, né? Daí a gente encontrou e ele deu outro papel, que o papel estava escrito: discuta com o seu grupo qual é o valor dado aos ministérios abaixo dentro da igreja. Ministério infantil, líderes de célula e louvor. Organize na forma de valores. São os 3, né? A gente botou o primeiro, infantil, o segundo, líderes de célula, e o terceiro, louvor. O meu grupo era para montar um quebra-cabeça. Monte o quebra-cabeça, anote a frase e o versículo nele. O detetive deverá ler no microfone. A frase é: as crianças também são tentadas por Satanás. Mateus 18:14, está meio fora de ordem aqui. Peraí. Da mesma forma, o Pai de vocês, que estás no céu, não quer nenhum destes pequeninos se perca. Muito bem, palmas para eles também. Pessoal, eu trouxe então essa dinâmica aqui para vocês conhecerem um pouco de como é o nosso culto cada domingo, né? Nós trabalhamos 6 meses o tema missões e foi assim encantador. Se eu pudesse falar só disso, a gente ia ir muitas noites ainda. Mas hoje, então, agora nós estamos no 2º mês com o tema detetive. Gente, e eu queria dizer para vocês assim que nós começamos então com o enigma, né?
As crianças, primeiro, então, elas vão tentar decifrar sobre o que vai ser a palavra, né? Depois do louvor. Então, eu queria dizer para vocês, assim, que lá atrás acontece um culto, da mesma forma que acontece aqui, apenas com algumas dinâmicas adaptadas à faixa etária, né? Então, precisa ser algo mais interessante. Mas vocês foram muito bem. Então, algumas coisas que eu vou fazer aqui, justamente, é o que a gente faz lá, né? E uma das coisas, então, que eu quero fazer para vocês, eu sei que depois da brincadeira vocês se agitaram, mas como a gente está num culto, né? Isso a gente fala para as crianças. O culto, o que é um culto? É um momento que eu ofereço algo a Deus. Então, nesse momento, eu quero pedir para vocês, então, doarem o melhor comportamento de vocês, tá bom? Pedir para vocês doarem para Deus também todo o coração de vocês e toda a atenção. Vocês conseguem dar esse culto a Deus? Amém? Então, eu queria convidar agora o pessoal do Ministério Infantil para vir rapidamente aqui na frente. Botar as camisetas ligeirinho, quem não está ainda, quem não tem, bem rapidinho. Pessoal. Então, tem alguns que não têm camiseta. A minha eu tive que emprestar também. Já está encomendada, né, Carol? Tá bom. Pessoal, então aqui tem uma parte muito pequena do Ministério Infantil. O Ministério Infantil, ele é formado por 26 pessoas. Né? E está faltando o nosso detetive aqui. Tem um só aqui na frente, cadê o outro? Venha, detetive, venha, detetive. Muito bem, obrigada, detetive. Te arrumo aqui um pouquinho. Pessoal, então, de fato, vocês estão se divertindo, mas tudo isso é um trabalho muito sério. Isso é um ministério encantador, né? E o que eu queria dizer para vocês é que, na verdade, assim, ó, esse pessoal que está aqui, eles são os nossos pastores e as nossas pastoras das crianças. Esse ministério, eu acredito nele como um ministério muito sério, né? E eu queria desafiar muito vocês, principalmente os homens, né? A também, né, colaborarem mais ainda com esse ministério, porque vocês sabem que a figura masculina ela é muito importante como referência para as crianças, né? E eu quero aproveitar nesse momento para honrar o David, né? O Juliano entrou nesse ministério de detetive, de estar ali auxiliando o David esse ano. Mas no ano passado, em 6 meses, o David participou de 2 cultos. Ele serviu com a vida dele, com o tempo dele, eu acho que só menos do que o pessoal da chácara, né? Que dá todos os seus dias. Mas, assim, eu acho de muito valor o que ele fez, né? Abrindo mão do culto e se adaptando, né, a esse trabalho com crianças. E eu creio, David, que Deus vai te levar muito longe e que tu vai ser um referencial para muitos homens nessa igreja, né? Tá bom? Então, pessoal, eu queria dizer então para vocês também que eu fico muito triste, assim, quando alguém pede para sair do Ministério Infantil. Eu fico bastante triste, porque hoje eu percebo que não é nada pessoal para ninguém, gente. Tudo que eu vou falar aqui não é nada pessoal, tá? Mas eu percebo que, como se a gente foi colocado nesse lugar por Deus, né? Eu sei que o pastor Fabiano e o pastor Norton, eles jamais diriam assim, não, eu acho que agora meu tempo deu, a não ser, claro, que seja algo assim, né, especificamente falado, Deus falou, Deus mostrou, mas se não, sabe, assim, eu acho que é um desafio muito grande, sabe, e a gente não pode desistir disso facilmente, e eu percebo muitas vezes, por que eu coloquei a questão da importância dos ministérios? Muitas vezes, gente, é muito agradável estar aqui no Ministério de Louvor,
onde eu sou observado, onde eu sou visto, onde eu sou valorizado, onde as pessoas veem o que eu faço, ou então eu sou um líder de célula, que também sou reconhecido, fico mais à frente, né? E muitas vezes, praticamente passa despercebido um trabalho que é tão grande e tão significativo, né? Então, eu acho assim que é preciso assim compreender, que todos compreendam assim a importância de receber um chamado para o ministério infantil, né? E que esses são os pastores da igreja de vocês, os pastores e as pastoras das crianças, tá bom? Obrigada, então, pessoal. O detetive pode ficar por aí, tá? Para me auxiliar, se for preciso. Então, pessoal, eu queria perguntar para vocês, por que vocês acham que a gente atende crianças na igreja? Qual é o motivo que a gente atende as crianças? Será que é porque elas incomodam no culto e assim lá elas fazem menos barulho? Também, né? Mas não é esse o motivo principal. Será que é para que os pais possam ouvir a palavra? Na verdade, gente, eu acho que durante muito tempo a gente teve uma visão diferente em relação ao ministério infantil, né? A gente que faz parte da caminhada da Igreja Vida desde o início, o ministério infantil ele não era formatado da forma que é hoje. O ministério infantil ele foi crescendo nos últimos anos com o trabalho da pastora Morgana de uma forma assim inexplicável. E ele se tornou, de fato, algo muito importante. Mas, durante muitos anos, o Ministério Infantil, ele era apenas uma contação de histórias e pintar um desenho, né? Quem é do tempo aqui que, na sua escola, no seu cultinho infantil, ouvia uma história e pintava um desenho? Levanta a mão, deixa eu ver. Esse era o maior trabalho desenvolvido. E eu quero dizer para vocês que essa visão, ela mudou muito dentro da nossa igreja. Essa visão, ela mudou porque hoje nós temos a Igreja das Crianças. Hoje o nosso papel é auxiliar as famílias a pregar o Evangelho. Hoje, de fato, nós preparamos a palavra para ser levada para as crianças. A palavra de Deus, a verdade, ela não é apenas contada como uma forma de informação, mas ela é o evangelho verdadeiro que é levado para as crianças. Nós nos preocupamos em levar para as crianças uma maneira que elas possam aplicar a palavra na vida delas desde pequenos e, principalmente, nós estamos auxiliando para que Jesus seja formado no coração das crianças. Então, gente, esse trabalho, ele é a tarefa principal da família, dos pais. Por isso, nós auxiliamos pais, né? Mas nós temos, como igreja, essa responsabilidade de contribuir no reino, né? E outra coisa, nós vivemos tempos difíceis, gente. Hoje, nós vivemos tempos difíceis na nossa vida de fé, nas nossas lutas, mas, com certeza, essa geração que está se formando vai enfrentar tempos muito mais difíceis. E, para isso, elas precisam ter o coração realmente, elas precisam ter no coração compreendido o que é a palavra de Deus. E também, gente, é preciso que elas compreendam que Cristo, elas podem ter um novo nascimento desde pequenas e cada vez mais ir aperfeiçoando isso. Não é só na idade adulta que elas vão poder conhecer Jesus, né? Então, se elas conhecerem Jesus ainda agora, na sua infância, com certeza elas vão poder dar respostas muito melhores que a gente deu ao Evangelho. Elas vão servir muito melhor no reino de Deus e elas vão sofrer muito menos, né? E cada vez mais vai haver pessoas vai haver apostasias, né? Vai haver pessoas que vão duvidar de Deus. E vão também existir ateus. E as nossas crianças, elas precisam ser preparadas para ter respostas para essas pessoas, né? Então, essa é a nossa função. E elas precisam, então, conhecer Jesus a tal ponto de que elas não venham desistir da fé, como hoje a gente vê tantas pessoas, tantos adultos desistindo tão facilmente da fé, né? Então, se elas forem ensinadas desde pequenas,
Então, com certeza, isso vai ficar de uma maneira muito mais firme no coração delas, né? E elas vão dar, então, uma resposta muito melhor para Deus, daquilo que Deus espera delas. Então, gente, o mundo ele está cheio de muitas alternativas para as crianças. E um dos enigmas, né, era se as crianças também são tentadas por Satanás. O que vocês acham? Vocês acham que sim? Então, gente, Satanás tem muitos atrativos, oferece muitos atrativos para as crianças, né? E coisas que não agradam a Deus. E coisas que conquistam facilmente o coração das crianças. Me deem exemplo disso. Celular. Esse é especial. Esse eu vou tirar um tempinho depois para ele. O que mais? Hã? Tá. Tu enxergou ali, né? Celular. O que mais, gente? Televisão. O que mais? O que influencia o coração das crianças e pode tirar elas da fé? Videogame. Até os adultos, às vezes, né? O que mais? Amigos. Amigos podem influenciar os nossos filhos e tirar eles da fé. Os colegas. Professores. Gente, é muito séria essa questão da escola, da educação, né? O quanto a educação hoje está completamente distorcida. Às vezes, algum familiar, a mãe é crente, o pai não é crente, ou o contrário. As crianças elas são influenciadas até pelo time de futebol. Muitas vezes elas colocam o coração desde cedo num time de futebol e crescem idolatrando isso, né? E não conhecem o Deus verdadeiro. As redes sociais, né? Músicas ganham o coração das nossas crianças, né? Então, pessoal, eu vou fazer um parêntese e vou falar sobre isso aqui. Eu só queria pedir para vocês, de novo, gente, não é nada pessoal. Tudo o que eu vou falar aqui, que seja para crescimento da igreja, né? Pessoal, eu sou professora numa escola infantil, onde nós temos criança de até 4 anos. Né? De 4 meses a 4 anos. E eu fiz um grupo, no ano passado, como eu trabalho na coordenação pedagógica, eu fiz um grupo com os pais daquelas crianças que dão mais problemas na escola. Sabe, assim, aqueles mais queridinhos, né? Para ser atendido pela psicóloga. Então, gente, na nossa primeira reunião com a psicóloga, tinha crianças ali de 1 ano e meio, os pais, né? Tinha crianças de 3 anos, e todos os pais, eram 7 pais, todos os 7 disseram que o maior trabalho que eles têm com as crianças, com os filhos deles, é saber dar limite, é saber dar o tempo determinado para isso aqui. Então, gente, isso para mim foi uma coisa assim assustadora. Assustadora. Na verdade, gente, as crianças estão tendo seus pais na palma da mão. Os pais não estão sabendo lidar com o telefone. Os adultos não sabem lidar. E não estão sabendo fazer isso com seus filhos. Isso aqui tem sido o entretenimento de muitas crianças, fora da igreja e dentro da igreja. Né? Então, eu acho assim, que é assustador, porque aqui dentro, gente, criança com 1 ano e meio entra no YouTube, criança que não sabe conversar, entra no YouTube, escolhe o seu desenho, sabe direitinho os passos para seguir. Mas essa mesma criança, ela não sabe como se faz uma oração. Ela não sabe sentar com o pai, escutar uma historinha, conseguir se concentrar para escutar uma história. Gente, isso aqui ele afeta terrivelmente a capacidade de concentração das crianças. As crianças de hoje, elas estão completamente modificadas na capacidade de concentração. Cada vez é mais difícil ensinar, cada vez é mais difícil dar aula. E eu queria dizer, eu estou com medo do tempo, eu tenho tanta coisa para falar e estou com medo do tempo. Meu chapéu. Pessoal, eu queria dizer para vocês que eu já vi dentro da igreja crianças com menos de 1 ano, onde a mãe deu durante o culto o celular. Eu sei, gente, que isso distrai, de fato, as crianças. Mas eu me lembro também do tempo que a gente ia na igreja, e a igreja era de banco, né? E a gente ia com os nossos compadres, que eles e os filhos enchiam um banco inteiro, assim, né? Tá? E aquela mãe,
ela conseguia dar conta daqueles 6 filhos dentro da igreja sem nenhum telefone celular para nenhum deles. Mas, claro, pessoal, ela tinha uma estratégia. Ela sentava aqui, né, e ela cochichava com o primeiro filho até o último. Então, na verdade, ela cochichando, vocês já viram aquelas pistolas de caminhão, aquelas pistolas de ar, assim, de limpar a cabine de caminhão? Ela cochichando com os filhos dela parecia isso, sabe? Assim, ó, ela cochichava num volume que quase todo mundo ouvia, mas era a tentativa que funcionava. Então, pessoal, eu digo isso porque, de fato, muitos de vocês, muitos que estão aqui, criaram seus filhos dentro da igreja sem precisar desses recursos, sem precisar desse tipo de coisas. E eu também, eu admiro algo, gente, quando eu visito a Assembleia de Deus, ou uma igreja que tem uma tradição assim, um pouco mais rígida, as crianças, geralmente, são muito disciplinadas dentro da igreja. Geralmente, elas sentam do lado do pai, se for necessário, e elas sabem ficar adequadamente ali naquele espaço. Então, eu acho que nós estamos nos perdendo, muitas vezes, nesse tipo de coisa. Nós, como igreja, temos que tomar muito cuidado com isso. Então, pessoal, como eu disse antes para vocês, é obrigação dos pais, primeiramente dos pais, de ensinar a palavra, né? Mas também é obrigação dos pais ensinar regras, limites, educação. É dever dos pais. E muitas vezes eu vejo, eu estava contando antes para as gurias que eu tenho uma coisa assim, que os meus filhos me cutucam de vez em quando. Eu tenho um espírito de professora, às vezes, dentro da igreja. Às vezes, começa a me dar uns calorão, assim, quando eu vejo aquelas crianças correndo, quando eu vejo, sabe, assim, que as crianças não têm noção de qual é o comportamento adequado dentro da igreja. Gente, as crianças, elas fazem parte da igreja, elas precisam ser amadas na igreja, mas elas também precisam ser educadas dentro da igreja, porque se hoje eu não estou educando o meu filho a ter um comportamento adequado aqui na igreja, ele não está tendo um comportamento adequado na escola, ele não vai saber ter um comportamento adequado no trabalho dele, e ele vai sofrer por causa disso. Ele vai sofrer. Então, eu quero dizer para vocês assim que a gente, como família, como pais, a gente precisa se dedicar mais aos limites e aos cuidados. Isso vai contribuir muito com seus filhos na aprendizagem da palavra de Deus também. Porque nós temos crianças, gente, que não consegue ficar sentada no círculo para ouvir a palavra. Não consegue. Tem criança que não consegue obedecer a regra de ficar sentadinha ali no círculo. Ela se sente tão desafiada a descumprir a regra, né? E ela, naquele momento, ela também acaba sofrendo. Porque, gente, vocês sabem que nós somos crentes e nós temos que ter o nosso coração muito tratado, em todos os momentos e em todos os lugares. E nós, como pastores das crianças, muito mais. Mas, com certeza, em alguns momentos, nós temos dificuldades de lidar com o nosso sentimento, com a reação que comportamentos inadequados, repetitivos, causam no nosso coração. Então, nesse momento, aquele pai que é tão permissivo, que acha que está fazendo o bem, eu entendo que não é de uma maneira intencional que um pai não coloca limite nos seus filhos. Ele acha que isso é a melhor coisa naquele momento. Mas ele está levando até, em alguns momentos, o seu filho a ser indesejado em alguns espaços. E jamais um pai faria isso de uma forma consciente. Então, né, mais uma vez, assim, a gente precisa compreender o que é amor de verdade. O amor não é permitir tudo. E nós temos crianças que, além de não conseguir, porque se sentem desafiadas a descumprir a regra, elas também não conseguem se concentrar, porque elas nunca param, em momentos nenhum, com seus pais, para escutar algo, para fazer algo que exige concentração, para fazer um jogo com o pai, com a mãe. Então, eu queria perguntar para vocês, para as mães, quanto tempo vocês têm dedicado para os filhos, ou quanto tempo vocês dedicaram hoje para os seus filhos? Não precisa responder. E para os pais? Para os homens, que são tão importantes, que a figura paterna é tão importante. Quanto tempo vocês têm dedicado? Aqueles que não são pais, aproveitem isso também. Esse tempo de dedicação é que vai construir
vai construir, vai estabelecer regras, vai estabelecer o comportamento adequado, ele vai aprender a se concentrar. E também, gente, eu queria que vocês parassem para pensar se vocês têm percebido o que os seus filhos têm escutado. Quais são as coisas que os filhos de vocês escutam, do que eles estão se enchendo, do que eles estão conversando, e, especialmente, por que eles estão brincando? Vocês sabiam que as novas gerações, elas já não sabem mais brincar como a gente sabia? Como a minha geração? Quem aqui andou de carrinho de lomba? Levanta a mão. Ah, coisa boa. Muito bem. Deixa eu ver, o que mais? Quem daqui jogou bolita? Muito bem. Agora, quem daqui é pai? Levanta a mão. Tá. Agora, levanta a mão desses pais desses pais que estão aqui, quem é pai, quem já fez esse tipo de brincadeira antiga com seu filho, que hoje já é brincadeira antiga? Quem já andou de, de papelão na lomba, né? Carrinho de lomba. Quem brincou de casinha com a sua filha? Qual o pai que brincou de casinha com a sua filha? Levanta a mão. Muito bem. Não, o pai, não vale a mãe, tá? O pai. 2. Né? Então, gente, nós estamos nos perdendo nessas coisas. Nós estamos perdendo a verdadeira alegria de ser pai e de ser mãe. Né? Eu tenho certeza que se vocês pudessem contar, né, alguns momentos que vocês viveram brincando de carrinho de lomba, quando se machucaram, o Ricardo um dia perdeu de vareio para mim na bolita de gude, né? Então, a gente tem histórias lindas para contar, histórias de valor, né? E que as nossas crianças têm... Quem aqui já levou os seus filhos para o zoológico? Não na excursão. Não na excursão. Vale afilhado. Vale afilhado. Gente, até eu quero dizer isso, assim, ó, aqueles que são solteiros, né? Eu queria desafiar vocês nesse sentido. As crianças que estão perto de nós, elas são responsabilidade espiritual nossa. Seja meu afilhado, seja meu sobrinho, seja o meu enteado, seja o que for, seja o meu vizinho que não tenha uma cobertura espiritual. Se eu sou solteiro, se eu sou casado, é responsabilidade espiritual nossa. E a vida moderna, ela tem roubado isso de nós. O diabo, ele tem uma característica, que não dá para dizer que é positiva, mas eu acabei de descobrir que o diabo, ele é moderninho. Ele vai de tempos em tempos criando estratégias para derrubar nossas crianças. De tempo em tempo ele investe, não só as crianças, as nossas famílias. Ele vai se atualizando para derrubar princípios eternos. Né? Eu fiquei pensando e rapidamente me veio várias coisas, né, na mente a respeito disso. Um dos exemplos, gente, eu sou um exemplo disso. Escolhas erradas da gente e talvez pecados da gente, escolhas erradas, e às vezes um valor errado das coisas faz a gente fazer escolhas erradas para as nossas famílias. Hoje eu tenho visto na igreja mães que já podem, ou nem são mães algumas, deixar de trabalhar para cuidar dos seus filhos. E isso, gente, é ir na contramão. Vocês sabem que hoje o que se grita mais na mídia, né, é a liberdade da mulher, o empoderamento da mulher. Né? Isso é a palavra do momento, o empoderamento feminino. E para que poder maior do que poder cuidar da sua família? Do que ensinar os seus filhos os princípios de Deus, de poder cuidar do seu marido, de poder fazer a comida, de seu marido chegar em casa e ter um cheiro de pão dentro de casa. De roupa ter cheiro de amaciante, né? Isso é lar. Isso é diferença de uma casa para o lar. Da mulher estar cheirosinha quando o marido chega, né? São várias coisas, gente, que a gente não consegue fazer. Por quê? Porque nós precisamos estruturar a nossa família. E, às vezes, colocando lá em cima coisas que nem são tão importantes. Né? Eu acho que depois da gente perder muitas coisas, talvez a gente vai se dar conta que a gente podia ter vivido um outro estilo de vida. Que as coisas que hoje a gente coloca em primeiro lugar não são as mais importantes. E uma coisa que também
eu acho que o diabo foi trazendo, uma outra coisa que ele se modernizou foi o divórcio. Antigamente, as famílias podiam viver mal, mas viviam junto até o final. Né? Viviam junto até o final. Isso trouxe muitos princípios, muitos valores. Eu acredito que muitas famílias foram abençoadas por permanecerem dentro de princípios. Porque vocês já ouviram tantas vezes o pastor Norton falar, né, que quando a gente quebra princípio, o princípio nos quebra. Né? Então, e uma outra coisa, gente, que hoje, então, hoje tem sido assim, ó, a fala do momento de Satanás. Vocês sabem o que é? Sabe, detetive? Qual é, assim, a fala do momento que o moderninho está usando com as nossas crianças? Ideologia de gêneros. A maior destruição na mente das nossas crianças. Hoje é ensinado nas escolas, então, que não existe mais o masculino e o feminino. Pode ser ensinado em algumas escolas. Que eu nasço neutro e eu escolho aquilo que eu quero ser. Para nós, crentes, sabe o que existe? A ideologia de Gênesis. Onde está escrito, né? Essa é a verdade que nossos filhos precisam aprender. E é por isso que eles precisam estar na escolinha. E é por isso que pai e mãe, vocês precisam ensinar para eles, né, que Deus criou homem e mulher. No início Deus criou. E Deus é Deus hoje e Deus vai ser Deus sempre. Ele não vai mudar. Né? Então, por isso, gente, a importância de nós ensinarmos a verdade, nós ensinarmos a palavra para nossas crianças. Não apenas contarmos historinhas. Meu chapéu. Eu vou ter que pular. O chapéu está lá. Pessoal, então esse é um dos motivos, né, que nós, como igreja, a gente precisa pregar a palavra. Por que nós damos tanto valor para a igreja das crianças? Justamente, lembrando, é porque nós precisamos formar Jesus nas nossas crianças. E o segundo motivo importante é, gente, porque nós precisamos cuidar do coração, das emoções das nossas crianças. Nós somos, aqui tem várias gerações que são gerações doentes emocionalmente, gerações doentes porque não foram amadas nas suas famílias, porque sofreram por separação dos pais, porque não foram compreendidas na sua infância. E a criança, ela absorve muitas coisas. Eu quero ler para vocês, então, uma carta escrita por alguém aqui da igreja, a respeito das emoções, do que ela, como criança, sentia. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu cresci na igreja, aprendi a palavra desde pequena, graças aos meus avós, que apresentaram Jesus para mim e meus irmãos. Eu já ouvi de muita gente, tu tens sorte por conhecer a palavra desde pequena. Como eu queria ter tido esse privilégio. E, de fato, é um privilégio. Porém, o que muita gente não sabe é que, quando se é criança, privilégio é ter uma família bem estruturada, uma família que tu sabe que será o teu porto seguro quando tu precisar e quando tu não precisar também, um lugar cheio de amor e carinho. É uma pessoa adulta que escreveu isso. Eu cresci com a ideia de que eu era um acidente. Não fui planejada, nem sonhada pelos meus pais. Ouvi que eu era a consequência de pecado e por isso tinha nascido. Minha mãe sempre foi mais que uma simples mãe. Eu vi ela sozinha, correr para cima e para baixo comigo, para que eu fosse curada ou então que não ficasse doente. Quando eu tinha 9 anos, ela foi morar com meu padrasto. E eu fiquei sozinha com minhas 2 irmãs. E tudo bem, eu nunca culpei ela. Por mais que ela estivesse longe, eu sentia ela perto também. Mas a falta de um pai presente era o que me corroía por dentro. Doía ver meus colegas quando os pais iam buscar eles na escola. Quando eu via meus irmãos tendo o amor que eu queria e não podia ter. Eu sabia que Deus era o meu pai. Eu ouvia isso diversas vezes, mas parecia nunca preencher o vazio que estava dentro de mim. Eu dizia para Deus que eu só queria ter uma família normal. Teve vezes que eu sentava na mesa e ficava imaginando como seria uma refeição com meus pais e meus irmãos todos juntos. Como seria se arrumar para um culto, entrar no carro e ir para a igreja como uma família. Como seria, era o que girava dentro da minha cabeça tão pequena.
Feridas foram criadas dentro de mim, feridas que eu achava que não poderiam ser curadas, marcas na alma que me levaram a fazer escolhas erradas. Eu não entendia por que eu tinha que passar por isso. Não entendia qual era o plano de Deus em deixar uma criança com um vazio tão grande. Mas, de alguma forma, o Senhor me guardou todos esses anos, não deixando eu desistir. Colocou pessoas que me amaram e cuidaram de mim. Me mostrou que eu era uma criança forte, que no futuro eu entenderia. Sempre que no cultinho, e até mesmo depois de jovem, nos cultos jovens, era ministrado sobre paternidade, esse vazio aparecia cada vez mais forte dentro de mim. Eu não queria que ninguém sentisse pena de mim. Eu só queria acabar com essa dor. E fui curada com quase 20 anos, no dia 26 de janeiro deste ano, o dia em que tenho certeza que o Senhor preparou para mim, o dia que eu tomei a decisão de me deixar ser curada e abraçada pelo Pai, o Pai que nunca me abandonou e que me mostrou que estava presente, quando eu achava que não, em todos os momentos, em cada pessoa que Ele colocou na minha vida, o dia que eu senti o Senhor me dar o abraço do Pai, o abraço que eu tanto almejei quando criança, o dia que mudou toda a minha vida, o dia que nunca vou esquecer do abraço do Pai. Uma vez me perguntaram qual era o meu maior sonho, e eu respondi que era ter a minha família. E até hoje pessoas especiais me lembram desse sonho, quando uma aflição chega. E hoje eu entendo que o Senhor permitiu que eu passasse por isso, quando criança, para que nascesse dentro de mim o sonho de ter uma família. E peço para vocês que são pais, e que um dia serão, cuide da vida de seus pequenos, invistam na infância deles, porque eu sei o tamanho da dor que é sentir esse vazio dentro do peito. Nunca, nunca deixe de abraçar seus filhos, de tirar um tempo com eles para brincar, conversar seja o que for. Escutem seus filhos. Muitas vezes, sem dizer uma palavra, eles estão gritando por algo dentro de si. E as pessoas mais próximas são as que menos veem isso. Não se preocupem em dar o melhor presente, porque no futuro, o que vai ficar marcado na vida dessas crianças, assim como na minha, será o legado que vocês deixaram. Será o amor que podem ou não ter recebido dos pais. As escolhas que vocês fazem hoje em relação aos filhos de vocês, com certeza vai influenciar nas escolhas que eles farão no futuro. Por isso, os amem sem moderação. E eu tenho certeza que essa é apenas uma história aqui dentro. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui dentro que tiveram o mesmo sentimento. E que tem muitas pessoas, muitas crianças aqui dentro da família de vocês que estão com esse sentimento. Então é urgente que a gente se preocupe um pouco mais com a emoção das nossas crianças, que a gente se preocupe um pouco mais com as nossas atitudes, com a consequência das nossas atitudes e das nossas escolhas. E eu quero dizer para vocês, para aqueles que já são adultos hoje, e que talvez não tiveram esse momento, ou que seus filhos já estão adultos, assim como essa pessoa, ela recebeu a cura, assim como eu recebi essa cura, porque todos nós temos um vazio dentro de nós, que não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem amante, não tem namorada, não tem caso que preenche esse vazio, a não ser o amor do Pai. Não tem. E esse amor está disponível. Esse amor está disponível para nos curar. Nós precisamos de libertação e de cura. Nós e as nossas crianças. Nós e as nossas crianças. Então, meu chapéu. Eu ainda tinha algumas coisas para falar, mas eu queria passar, então, agora, para as regras que nós precisamos criar dentro da nossa igreja, para os espaços que nós temos criado. Na verdade, eu não estou com vontade de fazer isso. Eu tinha vontade de parar agora e a gente orar. Vamos fazer isso? Vamos pedir, Bruna? Eu quero pedir, então, para que quem está como família aqui possa se juntar como família, para estar orando juntos. E quem não está em família, se junte a alguém.
Não fique sozinho. Nós somos uma família. Nós somos a família que precisa amar o que não está sendo amado. Vamos orando por nossas crianças, por nossas famílias, por nossas igrejas, por nossas feridas, por nossos órfãos, adultos, crianças. Não, não vou orar. Não vou orar. Nós queremos te pedir, Senhor, que cada criança venha ser abençoada, Senhor. Senhor Jesus, nós como igreja, Senhor, nos unimos agora, Senhor, para levantar nossa voz em unidade, Senhor, clamando, Deus, pelas famílias, Senhor Jesus, clamando, Senhor, para que Tu venha trazer, Senhor, amor, Senhor, renovo de amor dentro das famílias, Senhor. Te pedimos, Deus, que nós possamos ser melhores pais, Senhor Jesus, que a gente possa se sentir responsáveis, Senhor, por todas as crianças, Senhor, que estão ao redor de nós, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós temos errado, Senhor, com as crianças, Senhor. Nós temos sido insensíveis, Senhor, com o sofrimento, Senhor, das crianças. Nós não temos ouvido, Senhor, aquilo que elas têm clamado, aquilo que elas têm tentado nos mostrar, Senhor. Nos torna, Senhor, sensíveis, Senhor, aquilo que as crianças necessitam, Senhor. Traz em nós, Senhor, um coração como o Teu. Forme em nós um coração como o Teu, Senhor. Nós também te pedimos sabedoria, Senhor Jesus, para formar, Senhor Jesus, o Teu caráter, Senhor, nessas crianças, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que Tu encha, Senhor, os pastores e as pastoras dessa igreja, Senhor Jesus, de sabedoria, de unção e de poder, Senhor, para levar, Senhor, uma palavra que alcance a vida das crianças e que traga transformação dentro das casas. Deus, que elas sejam salvas desde pequenas, Senhor. Nós te pedimos que a salvação alcance as crianças, Pai. Nós também te pedimos, Senhor, pelos órfãos, Senhor Jesus, já, Senhor, que são adultos, Pai. Deus, nós sabemos que há pessoas que sofrem, Senhor, que necessitam conhecer mais profundamente o Teu amor, Senhor. Que Deus, que estão fixas, Senhor, num amor, Senhor, que é infiel, que é imperfeito, que é um amor de homem, um amor de um pai paterno, Pai. Mas Tu é aquele Pai que não abandona, Tu é aquele Pai que ama, Senhor, em todas as circunstâncias. Por isso eu te peço, Senhor, vem operar, Deus, essa noite, Deus, cura, vem operar a libertação, Senhor. Deus, que de fato, Deus, que nós possamos nos sentir cada vez mais amados por Ti, Senhor, que é o nosso Pai de amor. A Tua essência, Senhor, é amor, Pai. E nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos pelo Teu mover. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado. Nós te agradecemos porque Tu ama a família, Senhor. E que, Deus, a Igreja Vida é uma família. Senhor, nos aperfeiçoa, Senhor, como igreja, Pai. Tira, Senhor, todo orgulho, toda arrogância, Senhor Jesus, dos nossos corações. Deus, que a gente possa ser humilde,
humilde, que a gente possa ser sensíveis com aquele que chega, que a gente possa ter um coração acolhedor, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que Tu é o nosso Senhor, Tu é o nosso Pai, Senhor, e nós Te honramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, eu pedi para vocês sentarem um minutinho, pessoal, e eu vou falar rapidamente sobre os nossos espaços. Pessoal, vocês sabem que nós temos agora ali esse espaço novo, né, que ele ainda está sendo construído. Esse espaço, ele é um espaço que a gente está adaptando ainda. A gente está fazendo algumas mudanças e a gente está ouvindo alguns pais, a gente está aperfeiçoando isso. Mas a gente tem percebido que esse espaço ele é pequeno, ele não é como deveria ser. Na verdade, nós temos esse espaço ali para crianças até 4 anos. Né, da criança, do bebê até 4 anos. Esse espaço ele deveria ser, então, separado. Deveria ser até crianças com 2 anos e a partir de 2, então, em outro espaço. Mas nós não temos hoje ainda esse espaço. Então, nós queremos pedir para quem tem crianças nessa idade, né, nós já criamos algumas regras. Então, eu queria pedir que vocês observassem as regras que estão escritas lá naquele cartaz que está lá. Eu não vou ler agora para não tomar mais tempo, né? Mas ali estão algumas regras e nós vamos colocar mais algumas. Quem ficou com a minha folha? Carol? Tu ficou com a minha folha, né? Lá. Tu entregou para mim? Está aqui. Tá aqui. Não. Não, também não é essa. Não era escrita à mão. Pessoal, também não. Não sei onde é que está. Mas, assim, nós vamos tentando falar. Vocês vão... A Ana? Ai, gente, eu estou com um óculos, assim, meu quebrou. Isso aqui está me incomodando muito. A Ana está aqui? Ana, tu anotou ali também, né? Faz favor. Tá. Gente, a Ana é a responsável pela sala da arca. Ali é a sala da arca. Não parece bem ainda, porque não está completamente terminado. Mas ali vai ser em forma de arca. Né? Já está quase terminado. Então, a gente chama ali de sala de arca. Então, quais são as regras ali? Domingo, não se escorar na cerca. Crianças somente acompanhadas do responsável a partir de 12 anos. Tá, pessoal? Evitar conversas, tem uma caixinha de som ali, né? Então, procurar ouvir a palavra, manter o local em ordem, retirar os lixos, se levar alguma coisa, né? Retira, recolher brinquedos. Pessoal, assim, a gente está tomando algumas decisões, a gente vai modificar algumas coisas a respeito disso, em relação aos brinquedos. Água somente em garrafinhas, evitar ficar parado no corredor, bloqueando a passagem, manter o máximo de silêncio. Tu não tem aquelas de hoje, né? Então, pessoal, assim, a gente vai estar acrescentando as regras ali. Semana que vem, então, vocês dão uma olhadinha ali, tá? E eu queria dizer para vocês, assim, que nós temos a idade mínima, então, lá no adoratório infantil, né? A idade mínima lá é 4 anos. Mas nós temos repensado. Nós gostaríamos de poder começar ali com 5 anos. Por quê? Eu sei que quem tem criança com 3 anos, quase 4, já está louco para mandar os seus filhos para lá, eu sei. Né? É muito interessante aquilo lá. Mas, gente, criança, nessa idade, até os 5 anos, ela não é conceitual. O que é isso? A criança ela não consegue compreender o conceito das coisas. Então, ela tem dificuldade de compreender aquilo que a gente está tentando falar ali com as crianças maiores. Né? Ela não forma o conceito sobre as coisas ainda. Então, a forma de trabalhar com essas crianças deve ser diferente. E nós não conseguimos, então, captar a atenção de crianças de 4 anos até 10 da mesma maneira. Então, isso merecia uma atenção especial. E também porque, gente, o tempo máximo de concentração dessas crianças nessa idade é de 5 a 10 minutos. E nós temos o culto lá atrás de 2 horas. Então, por isso, a necessidade da gente dividir, então, e colocar essas idades ali nesses espaços.
Deixa eu ver mais algumas coisas. A respeito da terça-feira. Na terça-feira, a gente não tem alguém, todos os domingos a gente vai ter alguém ali na frente cuidando, então uma pessoa responsável que fica cuidando daquele espaço ali. Nas terças-feiras nós não teremos. Então, gente, esse espaço, ele não deve ser usado por crianças maiores na terça-feira. Traga alguma coisa para os seus filhos maiores. Tragam sugestões para como a gente pode solucionar. Celular. Não, né? Vamos tentar algumas coisas, né, que possa dar certo. E porque também, gente, é muito importante que também vocês ensinem aos filhos de vocês o comportamento adequado no momento de reunião. Porque não é só na igreja, vai ter momentos que vocês vão numa formatura, vai ter num momento que vocês vão fazer alguma coisa que vai exigir que essas crianças tenham um comportamento adequado. E muitas vezes, gente, eu fiz isso. Eu falo isso porque eu fiz e eu sei que quase toda mãe faz isso. A gente se constrange quando a gente está na frente dos outros. E daí, muitas vezes, nessa hora, a gente tem vontade de passar o chinelo no filho da gente. Mas quando a gente deveria ensinar lá em casa, em todos os momentos, a gente acaba não fazendo isso da maneira que deveria. E aí, quando a gente passa vergonha, é que a gente lembra disso. Então, eu sei que isso acontece. Então, gente, se a criança ela for ensinada em todos os momentos um comportamento adequado, ela vai sofrer menos e vocês também. Então, assim, a terça-feira é um momento ideal para vocês irem ensinando a criança, né, a ter um pouquinho mais de paciência. E a gente, assim, vai conseguindo, até que a gente consiga ter um espaço melhor, mais adequado. Tá bom, pessoal? E, assim, eu gostaria que os pais das crianças maiores, que já estão lá, que conversassem com eles a respeito das regras que existem lá, que é a questão de sentar no círculo, que é a questão de respeitar o colega, que é a questão de parar, de não fazer uma outra atividade naquele momento. Vão conversando com os filhos de vocês, vão incutindo a palavra, a regra. Gente, criança aprende na repetição, né? Então, quanto mais a gente insistir nisso, não vai ser na primeira vez, não é só a gente precisa de vocês e vocês precisam da gente. Pessoal, então acho que é isso. No cenário? O que tu quer dizer? Verdade, no espaço, não no cenário. Pessoal, isso é muito sério. Eu queria dizer para vocês assim que a gente se entristece muito, muito, muito quando a gente vê que aquilo lá se torna um depósito. Eu queria dizer para vocês que aquilo lá é uma igreja. Aquilo lá merece o mesmo cuidado, o mesmo zelo que esse espaço aqui merece. Então, assim, eu vou ser alguém insistente nesse sentido, porque se nós respeitamos, de fato, as crianças e o trabalho que é feito lá, então, lá não pode ser um lugar de depósito. Eu não posso largar lá aquilo que eu não sei o que eu faço. Né? Não sei o que fazer com aquilo, eu largo lá. Ou está feio aqui na igreja, eu jogo lá. Não. Aquele espaço não será admitido jogar alguma coisa. Não é sala de jogos. Certo, pessoal? Vamos mostrar o nosso respeito pelas crianças e pelo trabalho, então. Então, pessoal, para encerrar, então, eu só queria então, que vocês pensassem como vocês têm formado Jesus dentro das crianças que estão sob responsabilidade de vocês. Né? Como vocês têm ensinado os princípios bíblicos para eles, como vocês têm mostrado para as crianças a maneira correta de adorar a Deus, de como se comporta no momento que eu estou adorando a Deus. Se vocês têm sido exemplo para as crianças nesse sentido. Porque, gente, em Mateus 18 está escrito assim: assim também não é da vontade de nosso Pai que nenhum desses pequeninos se perca. A vontade de Deus é que toda criança seja alcançada, né? Jesus tem passagens onde ele fala sobre a importância das crianças. E era isso então, irmãos. Muito obrigada, então, e amém, tá?